evento que acontece hoje aqui na capital discute um tema que para muita gente é tabu, a morte digna. Como fazer isso? Como conversar sobre isso? É que muita gente que está em situação complicada de saúde, com doença em estado terminal, quer ter o direito de morrer sem ser reanimado, caso a situação se agrave ainda mais. João vive há 7 meses neste hospital na zona sul de São Paulo. Ele ficou tetraplégico depois de um acidente enquanto surfava. Aos 62 anos, ele gerencia aqui do hospital um site de vendas de produtos para pessoas com deficiência. Ele conta que já conversou com a família sobre o que pode vir a acontecer no futuro e mostra tranquilidade ao falar sobre uma situação muito delicada. Quando chegar um ponto que eu estiver ligado em máquina, que eu já não estiver mais no ar, que eu estiver sofrendo, eu acho que nesse momento eu vou pedir para tomarem uma providência e me mandarem passear. Já existe no Conselho Federal de Medicina uma regulamentação que prevê o direito à morte digna, ou seja, cuidados paliativos que evitariam o prolongamento da vida de um paciente já em estado terminal. Este evento, que acontece hoje na sede da Federação de Hospitais do Estado, reúne pessoas interessadas em fazer com que essa regulação do Conselho de Medicina vire lei. A mudança na legislação ajudaria a resguardar os direitos de médicos, pacientes e familiares sobre essa tomada de decisão. Porque se faz tudo o que é possível para manter o paciente vivo, a qualquer custo, inclusive custo do sofrimento do paciente. O que nós estamos querendo é que o paciente viva melhor até o último dia da sua vida. Conversar sobre morte, entender que a morte efetivamente é um processo que faz parte da vida, que todos nós vamos passar por ele. É uma cultura que precisa ser mudada no Brasil. O paciente é o dono da sua própria vida e ele tem o direito, sim, de fazer escolhas sobre como vai ser o final de vida dele. Elka tem 71 anos e veio participar do evento. Ela está ativa e saudável, mas já fez o testamento vital, um documento que mostra como ela deverá ser tratada caso fique em estado terminal no futuro. Foi uma conversa, foram rodas de conversa com médicos, com advogados e principalmente com os meus filhos, que me abriu a possibilidade de, bom, esse assunto está resolvido no momento, está resolvido como processo, agora vamos tocar a vida. Tá aí, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio o superintendente do Hospital Premier, o Dr. Samir Salman. Doutor, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde você, Márcia, obrigado você pelo convite. Qual é, na verdade, o foco desse debate, do debate de um tema tão polêmico e tão importante? Eu entendo que seja as diretivas antecipadas de vontade do paciente, ou seja, um testamento vital. E percebo que a sociedade civil tem que se apropriar desse tema, porque cada vez mais ele vai estar presente em nossas vidas, devido ao envelhecimento da população. Então, nós, profissionais de saúde, a sociedade civil, enfim, devemos esclarecer mais as dúvidas que existem em torno desse tema, que essencialmente é respeitar a vontade do paciente, se ele deseja ou não uma intervenção artificial. Em que momento entra essa intervenção artificial? Essa intervenção, essa decisão sobre a intervenção artificial, ela acontece num momento agudo, numa intercorrência clínica. Então, por exemplo, eu vou te citar um exemplo. Você tem um paciente que esteja demenciado, já sem contato, sem vida social. Então, esse paciente vai para um pronto-socorro. Aí é jogado, às vezes, para a família a decisão de traqueostomizar ou gastrostomizar, ou seja, é uma respiração artificial e uma alimentação artificial. É evidente, é inegável que nós devemos nos utilizar de todos os avanços tecnológicos, mas nesses casos específicos, onde já comprovadamente a pessoa não terá mais contato social, eu acho que cabe uma reflexão. Até porque, a princípio, parece que é só prolongar aquele sofrimento. A gente defende a proposta dos cuidados paliativos, que busca não antecipar e nem prolongar. A defesa
por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, de uma boa morte, né? E o que é esse testamento vital? Ele tem força legal? Porque ele não precisa nem ser registrado no cartório, ou precisa, não, né? Ele hoje tem força de resolução do Conselho Federal de Medicina. Inclusive, hoje está havendo um debate na Federação dos Hospitais, onde eles estão numa plenária discutindo isso, para transformar isso em projeto de lei. Mas já é possível ser respeitada a vontade do paciente. Sem risco para o médico? Sem risco para o médico. O médico não pode ser, no final, culpado ou chamado à responsabilidade por não ter feito esse ou aquele procedimento? Desde que ele respeite todas as diretivas, acho que não. E qual é a situação no mundo? O que o senhor diria que seria um exemplo a ser seguido? Eu imagino que a medicina no Canadá, a medicina na Inglaterra, eu acho que a gente comparar o Brasil, por exemplo, o Brasil está sofrendo um processo de envelhecimento muito recente. Então, os outros países já trabalharam essas questões antecipadamente. A Europa, eu considero a medicina do Canadá uma medicina que respeita a vontade do paciente. E eu acho que a gente tem que esclarecer que, infelizmente, a morte é um determinismo. Não há como... Acho que é a única certeza que a gente tem, né? A gente já nasce sabendo que isso, com certeza, em algum momento vai acontecer, né? Agora, eu acho um erro usar dos avanços tecnológicos para um prolongamento, né? Isso causa sofrimento para o paciente e para a família. Até porque o senhor tem essa experiência, o hospital existe há 13 anos, 13 anos, a gente vem trabalhando com pacientes em cuidados paliativos, que são pacientes com doenças ameaçadoras da vida e que colocam o hospital numa perspectiva de uma medicina do cuidar. Então, é evidente que um paciente, mesmo que ele não tenha prognóstico, mesmo que ele não tenha chances de cura, ele tem chances de cuidar. Curar nem sempre, mas cuidar sempre. E tudo que tiver ao alcance de curar, está valendo a pena. Ah, vale a pena. Para a gente fechar, câmera 1 é do senhor. Como é que a gente fala sobre morte? Qual é a orientação? O que a gente não deve fazer? O que o senhor diria que deve fazer? Porque temos que falar sobre a morte, né? Eu imagino que se o ser humano tivesse nas suas decisões cotidianas a perspectiva e o entendimento da finitude, ele seria um ser humano mais solidário, mais humano. Eu entendo que as pessoas devem buscar viver a vida enquanto houver a vida. Eu entendo que também a solidariedade e a fraternidade são elementos que têm que ser praticados. Tá aí. Obrigada pela participação. Claro, assunto polêmico que não se esgota, a gente continua acompanhando e falar sobre ele. Eu lhe agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Márcia. Eu que te agradeço.